Olá, pessoal. Vamos à correção do simulado. Qual é o nome da escala representada abaixo, que possui no ponto de fusão do gelo a temperatura correspondente a 32 e no ponto de ebulição da água a temperatura de 212? Então, vem com a seguinte figura, né? As alternativas: escala Celsius, escala de Mercúrio, escala Kelvin, escala Fahrenheit, escala Matuto. Durante as nossas aulas presenciais, nós trabalhamos com as três escalas, Celsius e Kelvin. E nós vimos os seguintes pontos fixos, né, do ponto de ebulição da água, que equivalem para as três escalas, né, Celsius, 100 graus Celsius, Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, Kelvin, 373. Enquanto que para o ponto de fusão do gelo, Kelvin é 273 kelvins, Fahrenheit 32 graus Fahrenheit e Celsius 0 graus Celsius, ok? Então, com base no que nós vimos nas aulas presenciais, né? A representação dessa escala aqui é a escala Fahrenheit. Alternativa correta, a letra D. Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica, que hoje leva o seu nome, o primeiro ponto fixo definido por ele, o 0 graus Fahrenheit, corresponde à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com 3 porções de neve, a pressão de 1 atm. Qual é essa temperatura na escala Celsius? Como nós vimos durante as aulas, né? Nós demonstramos essas equações, ok? Que nós temos as alternativas, né, as respostas, né? E a equação demonstrada foi a seguinte: aqui relaciona Celsius com a escala Fahrenheit, certo? Temperatura Celsius dividido por 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Nós demonstramos essa equação, tá, pessoal? Quem está relembrando aí. Então, ele quer que a gente converte 0 graus Fahrenheit para Celsius. Vamos substituir na fórmula. Então, vai ficar C sobre 5 igual a 0 menos 32 dividido por 9, ok? Então, C sobre 5 é igual a menos 32 sobre 9, tá? Chegou nesse ponto, quem optar por multiplicar cruzado para encontrar a resposta, beleza. Quem quiser dividir aqui e depois multiplicar por 5, né, que o 5 está dividindo e passa multiplicando, também ok. Na matemática, nós podemos pegar diferentes caminhos para chegar na mesma resposta, tá? Então, em graus Celsius, né, C vai ser igual a 5 vezes menos 3,55, né? Menos 32 dividido para 9 é aproximadamente menos 3,55. Então, a temperatura em Celsius vai ser igual a mais com menos, menos. 5 vezes 3,55, 17,75 graus Celsius. Então, a alternativa correta é a letra D, menos 17,7 graus Celsius. Mediu-se a temperatura de um corpo com 2 termômetros, que as indicações nas duas escalas eram iguais, em valor absoluto. Um possível valor para a temperatura do corpo na escala Celsius é... Então, aqui nós temos as alternativas, né? Como ele quer a conversão, o mesmo valor, né, na escala Celsius e Fahrenheit, nós vamos utilizar a seguinte fórmula, tá? Já demonstrada anteriormente. E como ele falou que eram iguais esses valores, eu vou chamar de x, tá? Então, x sobre 5 é igual a x menos 32 sobre 9, ok? Vou multiplicar cruzado. Então, nós teremos 9x igual a 5 vezes x, 5x, menos 5 vezes 32, 160, tá? Agora, nós vamos reagrupar os termos semelhantes. Então, vai ficar 9x menos... O 5x estava positivo, ele passa para o outro lado da igualdade negativo, ok? Menos 5x igual a menos 160.
Então, teremos 4x igual a menos 160. Como nós queremos saber o valor de x, o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a menos 160 dividido por 4, que é igual a menos 40. Ok? Alternativa correta, letra E. O fato do calor passar de um corpo para o outro deve-se a alternativa A, ao equilíbrio mecânico. Não, né? Nós não vimos equilíbrio mecânico. Nós estudamos o conceito de equilíbrio térmico, certo? Quando é que um corpo, dois corpos ou mais estão em equilíbrio térmico? Quando estão na mesma temperatura, certo? A diferença de temperatura entre eles? Isso, né? Porque quando você tem corpos em diferentes temperaturas em contato, o corpo com maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura, certo? Então, o fato do calor passar de um corpo para o outro se deve à diferença de temperatura entre eles. Alternativa correta, letra B. A escala Reaumur de temperatura, que hoje está em desuso, adotava para o ponto de gelo 0 graus Reaumur e para o ponto de vapor 80 graus Reaumur. A indicação que nessa escala corresponde a 86 graus Fahrenheit é... Então, nós temos aí as alternativas, né? E nós vamos montar a orientação que eu sempre dou. Quando você vai resolver um exercício que você tem uma escala conhecida, Fahrenheit, e uma escala aleatória, Reaumur, primeira orientação que eu dou é para você montar as escalas aqui, né? Um esqueminha com as escalas. Então, vai ficar da seguinte maneira. Escala Fahrenheit, ela vai de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. E o valor que nós queremos encontrar correspondente é a 86 graus Fahrenheit. Enquanto que a escala Reaumur, ela vai de 0 graus Reaumur até 80 graus, ok? O valor que nós queremos encontrar eu vou chamar de x, tá? Então, agora nós vamos calcular esse valor, certo? Da seguinte maneira. Nós vamos fazer o seguinte, vai ser x menos 0 dividido por 80 menos 0, igual a 86 menos 32, dividido por 212 menos 32, ok? Então, a gente vai manter essa relação igual nós vimos em outros exercícios, né, nas aulas presenciais, ok? Então, agora, desenvolvendo aqui, nós temos x sobre 80 igual a 54 dividido por 180, tá? Então, x é igual a 80, 80 estava dividindo, passa multiplicando, vezes 0,3. X vai ser igual a 24 graus Reaumur, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Um corpo A homogêneo de massa 200 gramas varia sua temperatura de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius, ao receber 1.200 calorias de uma fonte térmica. Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida. Qual é, em calorias por grama-grau Celsius, o valor, né, do calor específico da substância? Então, calor específico, né? A gente vai usar a seguinte fórmula, né? Quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, ok? Então, a partir disso, nós vamos identificar os valores, certo? Massa, 200 gramas, quantidade de calor, 1.200 calorias, né? E a variação de temperatura, nós também temos o valor inicial, a temperatura inicial e a temperatura final. Agora, nós vamos substituir. Então, vai ficar da seguinte maneira, né? 1.200 igual a 200 vezes o calor específico vezes aí a variação de temperatura final menos inicial, que vai ser 50, né? Menos 20. Ok? Calculamos aqui, então, 50 menos 20, 30, né? Resolvendo 200 vezes 30, 6.000.
Como nós queremos saber o valor do calor específico, nós vamos isolar ele, ok? Então, vai ficar da seguinte maneira: calor específico é igual a 1.200 dividido por 6.000. Então, calor específico é igual a 0,2 calorias por grau Celsius, tá? Então, a alternativa correta é a letra A, ok, pessoal? Então, esses foram os exercícios do simulado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato lá no fórum que eu vou estar à disposição. Até mais, pessoal!